Se a opinião não for livre, mesmo que seja uma péssima opinião, a humanidade nunca amadurecerá. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O pluralismo de ideias deve ser assunto das pessoas e não do Estado. Liberdade de opinião deve ser absoluta. Se a opinião de um boçal ofende, a melhor coisa é deixá-lo falar e cair no ridículo. O Estado não tem que punir nem mesmo o cretino que defende aquele bigodismo alemão que não pode ser mencionado nesta plataforma. Mas que ironia! O Estado não pune o canalha que defende o comunismo, que também era antissemita e matou muito mais gente que o tal bigodismo, não é mesmo? O boicote na iniciativa privada e a má reputação já bastariam para ridicularizar opiniões ofensivas. Querer impedir a opinião de alguém é querer impedir seu pensamento. A opinião do indivíduo é sua escolha própria. Azar o dele se sua opinião é um lixo. Ninguém é obrigado a concordar e nem se associar com um mau caráter. Honra subjetiva jamais poderia ser um, entre aspas, bem jurídico protegido pelo Estado. O que significa, de fato, honra subjetiva? Trata-se da imagem, muitas vezes narcisista, que uma pessoa tem dela mesma. Se alguém xinga ou difama a pessoa, por mais que isso a ofenda, a verdade é que essa ofensa é a abstração que o ofensor faz da pessoa. Essa gravura mental-emocional está dentro da consciência do xingador. Como uma figura mental de um indivíduo pode ferir a figura mental de outro? No máximo, as ofensas verbais de injúria, calúnia e difamação poderiam dar direito legal de resposta e reparação na justiça civil, caso causassem algum dano moral e material, mas nunca na criminal. Por exemplo, um mau caráter acusa uma pessoa de ser drogada, prejudicando a reputação desta e dificultando-a de obter uma vaga de emprego. Daí, a pessoa faz um exame toxicológico e demonstra não ser usuária de drogas. Nesse caso, o remédio jurídico é a reparação civil por danos morais, ao invés da justiça criminal. Mas, e a ameaça? Bem, aí é diferente. É um erro classificá-la como crime contra a honra. Se não for uma mera bravata, a ameaça real é uma coação à vida, liberdade ou patrimônio. Portanto, deve ser avaliada dentro dos crimes contra os bens que deseja agredir. Toda opinião, por mais absurda que seja, deve ser livre. Não havendo agressão à vida, liberdade e propriedade, qualquer opinião nefasta deveria estar sujeita ao debate, ao boicote e à livre associação. É triste ver que pessoas confundem a defesa da liberdade absoluta de opinião com a apologia à maldade. Defendo a sua liberdade de crença, pensamento, opinião, porque defendo sua liberdade de ser humano. Simples assim. A ordem natural do mercado cuida muito bem da perpetuação das boas opiniões, inspirando-se na ideia de genes, que são as menores unidades de informação biológica repassadas sexualmente. Richard Dawkins criou o conceito de meme, que é definido como a menor unidade de informação mental repassada culturalmente. Assim como os melhores genes são selecionados pela pressão seletiva, os memes encerram a síntese de várias ideias bem-sucedidas no processo de civilização. E do jeito que ainda existem genes deletérios que trazem doenças biológicas, para citar caso análogo, existem ideias deletérias que geram doenças sociais, como comunismo, bigodismo alemão, antipatia, escravidão e estatismo. A censura do Estado atrapalha a real competição de memes. Pior, o Estado incentiva ideias arcaicas como a escravidão disfarçada na forma de direitos positivos. Explicando melhor, enquanto no mercado há real pluralismo imprescindível para a evolução do pensamento, no Estado só há pluralismo quando, no geral, as ideias estão à esquerda política. O politicamente correto da patrulha do pensamento que insurge contra, entre aspas, opiniões que machucam está, na realidade, atrapalhando a dialética. Censuras só aumentam as bolhas mentais entre as pessoas. O mundo de comunicação é um mundo de opiniões conflitantes. E tem que ser assim. Deixem que os consumidores no mercado decidam que tipo de comportamento querem consumir, se querem filmes lacradores ou não. Para tudo há um público. E quando não houver público, a ideia, o meme, não prosperará.
será apenas um registro histórico. Todos devem ser livres para pensar e dizer o que quiserem. Ninguém é obrigado a ouvir ninguém. A internet, com as redes sociais e aplicativos de conversa, causou o fenômeno de que, pela primeira vez na história, é como se soubéssemos mais a fundo os pensamentos do próximo, mesmo sem conhecê-lo muito bem. A internet é o mais perto que chegamos da telepatia. Essa nova sociedade telepática mostrou que as pessoas odeiam os pensamentos umas das outras. Odiar não é o problema, mas querer censurar, sim. A censura é uma das piores afrontas à liberdade, porque é como se o censor dissesse, entre aspas, eu não permito que sua psique seja da forma como é. Sua psique tem que ser alinhada com a minha. Fecha aspas. Agora, vamos aprofundar mais um pouquinho nessa analogia entre telepatia e internet. Já parou para pensar que a sociedade não evoluiu num cenário telepático? A escrita é uma invenção relativamente nova na história da espécie humana. A linguagem, a escrita e os livros representaram a infância da transmissão do conhecimento, a fase em que humanos puderam entender realmente o que se passa na mente uns dos outros. Agora, estamos indo para a adolescência da informação, a internet memética das coisas. É como se nós estivéssemos vendo não mais os corpos das pessoas, mas sim suas mentes. E nós não estamos amadurecidos o bastante para essa experiência. De repente, entendemos que as mentes de outras pessoas possuem preconceitos, que o ódio existe, que pessoas querem estar em suas próprias bolhas de pensamento. Chega a ser insuportável para alguns a percepção de que pessoas pensam o extremo oposto delas. Pior, não querem só que pensem igual, querem também que sintam os mesmos sentimentos. Na insuportável sensação de ver a mente de alguém tão diferente, a pessoa quer agora que o outro simplesmente deixe de existir. O mais próximo que ela consegue fazer disso é bloquear a pessoa, excluí-la e convencer os outros que a eliminem da existência virtual. Perceba que o verdadeiro intolerante é quem não consegue aceitar que existem mentes diferentes. Todos nós temos um certo grau dessa verdadeira intolerância, pois não estamos maduros o suficiente para a sociedade internética telepática. E é por isso que precisamos entender, com o uso da razão, o quanto é importante a liberdade de pensamento. É possível que o próximo estágio das redes sociais seja o metaverso. Metaverso significa um espaço 3D de realidade virtual de profunda imersão, onde pessoas estarão conectadas e se enxergando como corpos tridimensionais. Você provavelmente já viu isso em algum filme de temática cyberpunk. Pessoas deitadas em divãs futuristas e usando um par de óculos tecnológico enquanto ficam imersas em outro mundo, seja para um jogo, seja para uma experiência meditativa, como estar flutuando num campo luminoso. A ideia de algumas empresas Big Techs é que o metaverso proporcionaria um ambiente de comunicações menos agressivas entre os usuários. Olha aí como a ideia de autopropriedade está implícita nessa premissa. Precisamos, entre aspas, ver o corpo tridimensional de nossos interlocutores para lidar com eles de forma mais cordial. Essa é uma explicação de por que somos bem mais rudes com uma pessoa ao telefone do que seríamos com ela frente a frente. Parece que o reconhecimento do corpo expõe nossa fragilidade e evidencia um princípio anterior a qualquer estado e instituição, o PNA. Princípio da não agressão. Se esse princípio não fosse um axioma básico, a espécie humana teria se exterminado ainda no tempo das cavernas. Grupos que usam o Estado para impor hegemonia de pensamento são canalhas. Deixem que o PNA resolverá a sociedade, como sempre resolveu. O Estado não tem que interferir na opção sexual de ninguém e tampouco tem que atacar o núcleo familiar. Não tem que fomentar comportamentos que acha serem os certos. O Estado não é o dono da ética. Pelo contrário, ele é antiético por natureza. Uma entidade que só consegue existir mediante uso da força, ameaça e expropriação de dinheiro alheio não é diferente de um ladrão. Como um ladrão acha que pode dizer o que as pessoas devem pensar ou falar? Como um mafioso quer definir como serão os casamentos, as famílias e as heranças? Faça-nos o favor. Para ilustrar como o mercado atua nos costumes mais do que qualquer governo, convém mencionar a hipocrisia de Michel Foucault.
Foucault era um socialista aristocrata francês que criticava o capitalismo e alegava que os Estados Unidos da América eram uma sociedade opressora, mas nada dizia sobre os regimes comunistas da União Soviética e China, onde milhões de pessoas morriam. O irônico é que na década de 80 ele foi viver em São Francisco, nos Estados Unidos, reduto pacífico dos homossexuais, onde ele, homossexual assumido, se vestia com roupa apertada de couro durante a noite e praticava orgias de sadomasoquismo. É curioso imaginar que o mesmo crítico que enxergava a opressão em tudo, escola, igreja, prisão, e que via o capitalismo pela ótica das relações de poder, tinha o fetiche da tortura e dominação como fonte de prazer sexual. Mas o que isso tem a ver com o assunto? Ora, Foucault foi exercer sua liberdade sexual e de pensamento não no socialismo, mas sim na América capitalista que ele tanto criticava. Com isso, quero dizer que nada é mais inclusivo do que o mercado. O capitalismo abraça todas as preferências. Empresários perceberam que em São Francisco havia um público endinheirado de gays sem filhos com quem gastar. O que fizeram esses empresários? Money. Abriram boates, criaram roupas para esse público, músicas, imóveis. O mercado do capitalismo opressor deu uma vida confortável ao playboy esquerdista alternativo e nascido de boa família, Foucault. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quer contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!